Pessoal, então, assim, ó, a gente vai fazer uma planta mais técnica e uma outra planta de apresentação. As principais diferenças entre essas duas são, basicamente aqui, ó, a escala, né? Uma a gente está fazendo na 1:50, a outra a gente vai fazer na 1:100, e uma a gente está fazendo com essa linha oculta, né? Como se fosse tudo mais branquinho. Então eu não estou mostrando as cores dos materiais. Para apresentação, a gente pode mostrar alguma dessas, ó, ou sombreado ou cores consistentes. E aí aqui eu estou mostrando uma propriedade que é dos materiais que estão aplicados em cada elemento que está sendo mostrado aqui. Então, isso é uma diferença básica da aparência dos desenhos, né? Essa é importante. Então, é o que diferencia mais diretamente uma coisa da outra. O que rege a aparência desses desenhos, então assim, tem essa aparência de como isso vai aparecer. Isso vai depender do material que está selecionado no piso, por exemplo. Deixa eu conseguir pegar um piso aqui. Então, por exemplo, essa aparência que eu estou vendo na planta de apresentação, ela depende do material. Eu estou entrando na estrutura do piso, ela depende dessa textura aqui, ó. Então, eu tenho esse piso, ela vai depender dessa cor que está definida aqui e desse padrão de superfície. É o que ele está me mostrando lá, ó. Está me mostrando um piso com essa cor, esse tom de rosinha aqui, e está me mostrando essas linhas, né, esse padrão de achura com essa cor de linha. Então, isso é uma característica do material. A cor só aparece nesse modo sombreado. Esse padrão de achura aqui aparece também no modo de linhas ocultas brancas. Então, uma parte da aparência desses objetos é definida pelo material, e aqui eu escolho o estilo visual que eu quero que mostre. Agora, tem outras formas da gente ajustar isso, né? E aí, para a gente entender como que o Revit funciona, como que ele está organizado, é o seguinte. Se a gente for aqui em gerenciar, vai ter uma opção aqui, ó, que é estilos de objetos. Isso aqui a gente não vai ter que fazer muita coisa, não, só para mostrar para vocês entenderem. Mas o estilos de objetos é como se fosse a configuração geral de aparência de todas as categorias de elementos no Revit. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho todos os objetos de modelo, né, elementos que são modelados. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma parede, eu vou ter aqui, né, para a categoria parede, aí tem algumas subcategorias também. Eu vou ter aqui como que isso vai aparecer no desenho. Então, assim, eu defino, no geral, espessura da linha, quando ela está em projeção, ou seja, quando ela é vista, e quando ela está sendo cortada. Esses números aqui, ó, eles são números de um peso de linha. A gente tem como configurar isso também, eu vou mostrar rapidamente onde é. Então, isso aqui tem um peso de linha específico. 2 é mais fino, 5 é mais grosso, parede cortada tem que ser mais grossa. Aí aqui a cor da linha, né? Então, parede, em princípio, vai ser com a linha preta. O padrão da linha, se vai ser contínuo, se vai ser tracejado, se vai ser
né, pontilhado, enfim. Aqui eu poderia escolher ou não, eu deixo em branco. Um material padrão, né, em alguns casos vale a pena escolher ou não. Isso aqui é o geral. Acaba que a gente usa isso pouco, porque a gente tem uma outra linha de configurações, porque isso aqui, o que eu mexo aqui, ó, eu estou mexendo em configurações de todo o arquivo do Revit. Então isso afeta o arquivo inteiro. Se eu puser aqui que parede é linha fina quando ela é cortada, só para dar um exemplo. Na hora que eu ligar a espessura de parede aqui, ó, agora minhas paredes estão todas com uma linha fininha, tá ligado? Ó, liguei a espessura e a parede está com linha fina. Qualquer planta que eu pegar aqui agora, ó, vai estar com a linha da parede fininha, que não é o correto, né? Então, posso voltar lá no Object Styles, não é linha fina que eu quero para a parede. Então, isso é a essência dessa configuração aqui, ó. Vou botar o 5, que é um peso de linha maior. Então, aqui ainda em gerenciar, vai ter as configurações de materiais, está aqui o estilo de objeto. Aqui vai ter uma série de configurações, ó, de padrões de achura, tipos de materiais, aqui os estilos de linha que a gente pode usar. Então, aquelas linhas de detalhe que a gente fez algumas, a gente pode criar aqui, eu sigo. Eu já tenho algumas criadas, não vou ficar gastando muito tempo com isso. Mas vocês podem criar, eu sigo mais ou menos uma estrutura de layers de CAD, por exemplo. O padrão de layers que eu uso no CAD, eu reproduzo um tipo de linha aqui para cada um. As espessuras de linha, aí aquela tabela, ó, esse númerozinho é o que a gente coloca lá no peso de linha, e aqui a gente define a espessura, né, para cada peso desse, né, para cada nível hierárquico de peso de linha, você vai ter uma espessura correspondente para cada escala de desenho. Então, isso também é uma tabelinha que já está configurada, a gente não vai precisar preocupar muito, mostrando mais para vocês entenderem aí onde mexe com isso. Aí aqui tem outras coisas, né? Padrões de linha. Posso criar padrões de linha, tracejado, traço ponto, pontilhado, enfim. Então essas coisas que a gente ajusta na hora que mexe no objeto, nos estilos de objetos. Né? Então aqui eu tenho cor de linha, padrão de linha, enfim, espessura de linha. Mas eu posso configurar isso também pelo VG, pela visibilidade e gráficos. Essas configurações de visibilidade e gráficos, que a gente vai ver aqui agora, ó, tem as mesmas categorias lá dos estilos de objetos, tem umas configurações semelhantes, ó, aqui eu tenho projeção da superfície, então eu tenho como que vai ser as linhas, como que vai ser a aparência dela, né, de faces vistas, e aqui, quando é cortado, como vão ser as linhas e como vão ser os padrões de achura. Então, isso aqui, eu estou mexendo na visibilidade de gráficos de uma vista. Isso aqui vale por vista. Eu não vou ajustar a configuração geral do arquivo. Eu vou ajustar a configuração de cada vista. Então, por exemplo, né, se eu quiser fazer as paredes, fazer uma aparência diferente das paredes, por exemplo, eu posso mexer aqui, eu posso sobrepor. Se está com essa opção sobrepor, né, não tem nada, se não tem nada definido aqui, ó, está com essa opção sobrepor, ele está seguindo o que está definido lá no Object Styles, nos estilos de objetos. Eu posso mudar, por exemplo, aqui o padrão de cor de corte. Só para dar um exemplo. Depois eu vou mostrar isso de novo.
quiser fazer uma achura rosa na parede. Eu gosto de fazer umas coisas bem ridículas assim, para vocês não me imitarem. Só para mostrar um exemplo. Então, se eu quiser fazer uma achura rosa e com uma achura diferente, nessa vista aqui, ó. Então, ele vai reproduzir agora esse padrão de achura de corte. Eu estou falando só dessa vista, né? Eu mexi no visibilidade gráfica dessa vista. Se eu for em outra planta do mesmo pavimento, vai estar igual antes, né? Não foi modificado isso. Então, deixa eu dar um undo. Para aquela parede não ficar tão ridícula. Acho que já voltei tudo. Então, assim, eu vou mostrar mais uns ajustes disso na hora que a gente for ajustar a planta. Aí, uma coisa que né, a gente viu essas configurações aqui. Tem a configuração de faixas de vista, que aí vai definir a profundidade de até onde a gente está enxergando. Eu sugiro que vocês coloquem para enxergar tudo que tem abaixo. Então, na planta do pavimento aqui, ó, eu vou enxergar a parte de baixo, aqui a altura do plano de corte da planta. Eu estou deixando aqui com 1,60 para poder pegar a garagem também. E essas aparências de visualização do desenho. Então, como que eu posso reproduzir isso daqui, ó? Por exemplo, se eu quisesse fazer a planta do pavimento inferior com as mesmas características. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer o caminho inverso. Eu vou apagar essa vista. E eu tenho a planta do pavimento inferior aqui que está com a cara de desenho de apresentação. Então, mas eu já tenho a vista criada, né? Já fiz linhas aqui, já fiz outras coisas. Acho que eu não vou apagar aquela lá não, porque vai ter coisa que eu quero. Eu vou duplicar essa daqui, ó. Duplicar com detalhamento. Deixar ela como uma cópia mesmo. E vou mudar ela para as plantas técnicas. Então, eu precisava reproduzir essa aparência que eu tenho aqui, né, esses elementos que eu tenho que estão sendo mostrados aqui, na planta do pavimento inferior também. Então, isso eu teria que levar essas configurações de visibilidade gráfica. E aí, para facilitar isso, existe esse modelo de vista. Então, por exemplo, eu ajustei essa planta aqui toda, né? Ela já está do jeito que eu quero. Então, eu quero reproduzir esse padrão em outra, eu vou criar um modelo de vista. Criar modelo de vista a partir da vista atual. E aí eu vou chamar isso aqui de plantas técnicas. É um modelo que eu vou aplicar para as plantas técnicas. Já existe, deixa eu chamar de plantas técnicas 2 aqui, só para... Então ele criou aqui, ó, e aí ele abre essa janela, não sei se já abre automaticamente, se ele não abrir, tem aqui, ó, gerenciar os modelos de vista. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar a planta do pavimento inferior e quero aplicar um modelo de vista para ela. Então, vamos ver como que eu faria isso. Eu seleciono a planta e eu vou aplicar um modelo de vista aqui, ó. Dentro das propriedades da planta, tem aqui modelo de vista. E aí eu vou escolher uma daquelas que eu criei. Provavelmente vocês vão ter uma lista enorme
de modelos de vista aí criadas. Aí depois eu vou mostrar como que a gente apaga. Então eu vou selecionar essa que eu criei aqui agora. E aí ele já aplica todas as configurações da visibilidade gráfica. O que acontece quando eu crio esse modelo de vista? Vou lá no gerenciar. Isso aqui é que tem uma pancada de modelos aí, todo o meu histórico de tentativas e erros de criação de modelos de vista, vocês estão vendo aí. Então pode apagar, seleciona aqui e vai apagando todos, para não confundir. Vamos deixar só essas que a gente está criando agora. Então, pegar esse que eu criei agora. O que eu vejo aqui, nessas configurações aqui? Eu estou atribuindo a escala, eu estou atribuindo aquele estilo de exibição, o VG aqui, aquela tabela de visibilidade de gráficos, o estilo de exibição do modelo, não é esse, é o de linha oculta. Então eu estou mexendo com uma série, a faixa de vista, eu estou mexendo com uma série de parâmetros que quando estão aplicados aqui, eu não vou conseguir mais editar. Por exemplo, estilos de vista aqui, que eu mostrei, não está disponível, porque isso está sendo definido pelo modelo de vista. A escala, não consigo mais editar, porque ela está sendo definida pelo modelo de vista. A faixa de vista da planta, não está sendo mais editável, porque está aplicado o modelo de vista. Então, isso é útil para a gente poder replicar essas coisas. Às vezes é meio chato ficar entrando aqui, aí descobrindo qual que é o campo que tem que ajustar, vai e mexe e tudo mais. Então eu costumo colocar isso e depois eu tiro para a gente poder continuar fazendo os ajustes. Uma das coisas que aparece aqui, uma das coisas principais que vão impactar dentro de VG aqui, a gente ocultou algumas categorias, não ocultamos? As categorias que a gente ocultou, elas vão ficar desmarcadas aqui, por exemplo, nessa planta eu escondi o mobiliário. Então, se eu ligar o mobiliário aqui, isso é uma categoria de objetos, todos os elementos dessa categoria vão aparecer de novo. Aqui não tem, mas no pavimento superior, se eu aplicar aqui agora aquele modelo de vista, ele vai ligar o mobiliário. Eu alterei o modelo de vista que eu tinha criado, aí ele me mostra todo o mobiliário. Então, o que está aparecendo e o que está oculto, a gente controla também no VG. O VG aqui que não vai deixar eu mexer, porque tem modelo de vista. Posso desassociar. Então, aquilo que eu fiz aqui, clicando com o botão direito, ocultar a categoria, eu posso ir lá no VG e desligar aqui a categoria mobiliário. Eu só consigo mexer no VG, nessa opção aqui, vista, visibilidade de gráficos, se não tiver um modelo atribuído aqui. Então, às vezes eu atribuo, ajusto e tiro de novo para ficar mais fácil de mexer. Então, falamos bastante da planta técnica, e aí temos a planta de apresentação. Então, vou falar dela no
próximo vídeo aí para a gente ir duplicando e, né, trabalhando com a aparência desse desenho aí também.